Olá, eu sou o professor Paulo Daires, do Instituto Federal de São Paulo. Este vídeo é um material complementar da disciplina de Conversão de Energia 1. Bom, nós vamos analisar agora a potência e a energia armazenada em uma bobina. Se nós partirmos então da definição de potência instantânea, que é igual a tensão vezes corrente, nós substituímos a definição da tensão em uma bobina, que é a derivada do seu fluxo concatenado, lembrando também que a energia é a integral da potência. Se nós então retrabalharmos essa equação, integrarmos essa equação e retrabalharmos um pouco, nós vamos chegar aí numa forma da energia armazenada na bobina. Nós também vamos supor que a energia inercial na bobina era nula. Então, após um dado tempo, após um dado valor de corrente, nós vamos chegar então que essa energia armazenada numa bobina, ela é igual ao fluxo concatenado com a bobina ao quadrado, dividido por 2 vezes a sua indutância. Ou também, novamente, mexendo aí com as equações, essa energia armazenada, ela também é igual a indutância dividido por 2 vezes a corrente ao quadrado. Certo? Então, sempre que eu precisar calcular a energia armazenada numa bobina, eu posso utilizar essas duas formas. Ou calculo através do fluxo concatenado, ou através da corrente na bobina. Nós também podemos retrabalhar um pouco mais essas equações e obter uma expressão então da energia em função do fluxo no núcleo ou em função da densidade de campo magnético. Certo? Vocês podem ver no slide, basta retrabalhar um pouco essas equações, fazer algumas substituições, nós chegamos então nessas duas definições. Bom, uma outra forma interessante de expressar a energia armazenada é que ela também é igual ao volume do núcleo magnético dividido por 2 vezes a densidade de campo vezes a intensidade de campo magnético. Esse formato ele é interessante porque eu posso então, a partir da curva BH, integrar a área entre a curva e o eixo B, eu também obtenho então a energia armazenada. Certo? Então, se eu integrar essa área, multiplicar pelo volume dividido por 2, eu também consigo aí calcular essa energia. Esse formato é interessante porque eu consigo calcular a energia real, certo? Nos outros formatos das equações, eu estava supondo que nós estávamos na região linear. Se eu não estiver fora da região linear, eu posso utilizar então uma integração numérica, pegar essa curva, usar uma integração numérica, e nós conseguimos calcular de forma mais precisa essa energia armazenada. A energia armazenada na bobina, ela independe se estamos aplicando uma tensão contínua ou alternada, certo? Em ambos os casos, nós podemos fazer esse cálculo. Agora vamos analisar o circuito magnético quando ele estiver excitado com tensões alternadas. Lembrando então que nós já vimos que nós só vamos ter tensão numa bobina, tensão induzida numa bobina, se nós tivermos variação do fluxo. Vocês devem lembrar então que a tensão induzida numa bobina é igual ao seu número de espiras vezes a variação ou a derivada do fluxo no núcleo. Bom, nós vamos supor então que o fluxo no núcleo tem um valor máximo e ele tem uma função, um formato de uma função senoidal. Então, toda vez que eu derivo uma função senoidal, eu obtenho um cosseno. Multiplicando o cosseno, também vai aparecer a frequência em radianos por segundo. Então, se o meu fluxo no núcleo for igual a um valor máximo vezes um seno de ômega-t, a minha tensão induzida na bobina, ela vai ser igual a um valor máximo vezes o cosseno de ômega-t. Bom, o que isso nos diz? Se o fluxo é uma função senoidal e a tensão é cosseno, isso nos indica que a tensão está adiantada 90 graus do fluxo. Ou o fluxo está atrasado em relação à tensão.
Lembrando que fluxo e corrente estão em fase, então a gente já sabe de circuitos elétricos que toda vez que eu tenho uma tensão em cima de uma bobina, a sua corrente está atrasada 90 graus. Então, corrente e fluxo na bobina estão atrasados em relação à tensão em 90 graus. Bom, e o valor máximo da tensão? O valor máximo da tensão vai ser igual a frequência em radianos por segundo, vezes o número de espiras, vezes o valor máximo do fluxo no núcleo. Esse valor máximo do fluxo no núcleo, por sua vez, ele é igual à área da seção transversal vezes a densidade do campo magnético. Então nós obtemos aí que essa tensão máxima ela é igual a 2 vezes π vezes a frequência, vezes o número de espiras, vezes a área da seção transversal, vezes a densidade de campo magnético máximo. Se eu quiser obter essa tensão em valor RMS, em valor eficaz, lembrando que eu vou ter que pegar o valor máximo e dividir aí por raiz de 2. Então nós sabemos que nossa tensão e o fluxo tem o formato senoidal ou cossenoidal e que a tensão está adiantada 90 graus. Eu consigo então obter essas duas funções, elas estão amarradas ali através da equação que nos relaciona a tensão com a variação do fluxo, certo? Então nós sabemos que a nossa tensão, nosso fluxo tem o formato senoidal ou cossenoidal e que o fluxo está atrasado 90 graus. Então nós podemos obter essas duas funções, tanto da tensão quanto do fluxo, porque elas estão amarradas lá na equação da tensão, que a tensão é igual à variação do fluxo concatenado no núcleo. Bom, e a corrente? Se nós estivermos na região linear e o material for um material magneticamente macio, tiver uma área de estresse pequena, nós praticamente vamos ter também uma corrente senoidal. Agora, se nós começarmos a entrar na região não linear do material, colocar um fluxo muito grande e entrar na região não linear, a corrente vai começar a ter uma distorção. Como que nós podemos obter essa corrente? Nós podemos fazer isso graficamente. Então, se eu tenho a minha curva ali BH, eu sei que o meu fluxo está relacionado com uma dada densidade de fluxo. Então eu posso ir seguindo aí ponto a ponto na minha equação, na minha função do fluxo. Para cada ponto do fluxo eu obtenho o equivalente na minha curva B, certo? Eu sei que o fluxo está relacionado com a densidade de fluxo. Na curva então eu obtenho o H, que é a intensidade de campo magnético, e através do H eu consigo calcular a corrente. Então se eu for fazendo esse procedimento aí ponto a ponto nessa curva, eu vou chegar numa corrente que é bem distorcida, certo? Vocês têm aqui no slide o formato da corrente. Essa corrente aí tem um conteúdo harmônico de terceiro harmônico extremamente elevado. E essa corrente aí vocês podem ver que ela é bem distorcida. Essa é a corrente aí real de magnetização de um indutor. Se nós não entrarmos muito aí na região de saturação, essa cena vai ficar pouco distorcida, certo? Mas ele sempre vai ter uma certa distorção, ele sempre vai ter um certo conteúdo harmônico. Bom, vamos ver agora a potência aparente em um indutor. Nós já vimos como calcular a tensão máxima quando nós conhecemos o fluxo no núcleo. Essa tensão máxima, para eu obter o seu valor eficaz, eu preciso dividir por raiz de 2. Então, se eu pegar o valor da tensão máxima que eu já calculei, dividir por raiz de 2, eu vou obter que essa tensão eficaz é igual a raiz de 2 vezes π, vezes a frequência em Hz, vezes o número de espiras, vezes a área de seção transversal e também vezes a densidade máxima de fluxo. Bom, a corrente eficaz eu posso obter, se eu tenho o meu B máximo, eu posso ir até na minha curva BH, obtenho o H, que é a intensidade de campo máximo, e a partir do H nós conseguimos calcular a corrente. Bom, como eu estou interessado na corrente eficaz, esse H que eu obtive nessa fórmula, ele é o H máximo. Então eu preciso pegar o H, dividir por raiz de 2, eu vou ter o H eficaz. Venho aqui na minha fórmula, que relaciona
o H com a corrente e obtenho também a corrente eficaz. Se eu multiplicar agora então a minha tensão eficaz com a corrente eficaz, nós vamos ter então a potência aparente numa bobina. Note que na forma da potência aparente apareceu um termo V, que é o volume do meu núcleo. Quando nós fizemos esse produto, nós tínhamos a área de ação transversal multiplicada pelo comprimento médio do meu circuito magnético. Isso aí é aproximadamente o volume. Então, se eu precisar armazenar mais energia numa bobina, eu preciso de um volume maior no núcleo. Então isso deixa claro que quanto mais potência eu precisar armazenar, eu vou precisar de mais material, certo? Isso nos relaciona diretamente potência com volume, ambos estão ligados. Uma outra coisa interessante nessa fórmula é que se eu não quiser aumentar o volume da minha bobina, eu posso aumentar a frequência. Então se eu trabalhar com frequências mais altas, eu também consigo armazenar mais energia no mesmo volume de material do núcleo. Bom, os fabricantes aí de ferro elétrico, de materiais magnéticos, eles fornecem para os projetistas uma curva de potência aparente por unidade máxima. Como o fabricante do material não sabe qual vai ser o tamanho do teu motor, o tamanho do transformador, ele te fornece essa curva em relação à massa. Se você conhecer então a massa do teu circuito magnético, você vai conseguir então, a partir dessas curvas fornecidas pelos fabricantes, você vai conseguir calcular qual que é a potência aparente que você vai conseguir armazenar no teu circuito magnético. Então basta nós pegarmos aquela forma anterior da potência aparente, dividir pela massa, nós vamos ter então essa nova forma da potência aparente por unidade de massa. Ela depende basicamente aí da densidade do material. Vamos conversar agora sobre perdas no núcleo. O nosso núcleo magnético não é o material ideal. Nós gostaríamos que ele fosse, mas ele não é o material ideal, certo? Nós temos basicamente duas perdas no núcleo. Uma perda, nós chamamos de perda por esterese. Se vocês lembram que nós conversamos já sobre a curva de esterese do material, nós também já vimos que a área entre a minha curva BH e o eixo B, elas nos dá energia armazenada. Como nós temos uma área interna na esterese, essa área na verdade nos representa perdas. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Então essa esterese, se eu calcular essa área e multiplicar pela frequência, eu vou ter a perda que eu tenho por segundo no material. A outra perda que nós temos no material são as perdas por correntes parasitas. O meu núcleo não é um material isolante. Em geral nós estamos utilizando aí ferro, certo? Ferro, se eu tenho um fluxo alternado no ferro, eu vou ter tensões induzidas no meu núcleo. Bom, essas tensões induzidas vão surgir correntes e essas correntes vão esquentar o material e vão levar a perdas. Bom, uma maneira de minimizar essas correntes parasitas é usar material laminado. Se vocês examinarem qualquer transformador, qualquer motor elétrico, o seu núcleo não é um material maciço. O seu núcleo são lâminas de ferro empilhadas onde são inseridas as bobinas. A função de nós termos lâminas e não núcleo maciço é tentar reduzir essas perdas por correntes parasitas. Quanto mais fina for a lâmina, menor vão ser essas correntes parasitas. Então aqui nós temos uma fórmula empírica, certo? Que nos calcula aí a perda por correntes parasitas em função aí da densidade de fluxo máximo, em função da frequência e também em função aí da espessura dessas lâminas. Essa fórmula também está por densidade, certo? Por unidade de massa. Então o fabricante pode fornecer uma fórmula dessa só para nós. Nós conseguimos aí, conhecendo qual que é a massa do nosso circuito magnético, nós conseguimos chegar nessa perda. Bom, nós temos aqui um slide que ilustra bem essas correntes parasitas.
Então, se eu tivesse um material de núcleo maciço, as minhas correntes parasitas seriam bem menores. Quando eu, em vez de usar um material maciço, eu usar um material laminado, eu vou ter correntes parasitas muito menores, melhorando assim a eficiência do meu circuito magnético, reduzindo suas perdas. Bom, eu já adiantei para vocês que essa área da esterese, ela nos representa perdas. Então vamos tentar entender um pouco por que ela representa perdas. Então, se eu sair do meu circuito magnético de uma posição aqui menos BR e levar o meu circuito magnético até a posição de densidade de fluxo B1, essa área achurada, ela representa a energia que foi armazenada no circuito magnético. Então eu saí de um ponto menos BR e fui até um ponto B1, que está aqui no nosso slide, certo? Então toda essa área representa a energia armazenada. Quando eu começar a decrementar minha densidade de fluxo e chegar até o ponto mais BR, eu vou devolver uma pequena parcela da energia armazenada. Então notem que essa área dessa segunda curva, quando eu estou reduzindo o campo, é a energia que eu devolvo para o meu circuito elétrico. Toda essa área aqui, essa metade da área esterese, representa perdas. Se eu continuar decrementando a densidade de campo magnético até o valor menos B1, agora eu vou armazenar toda essa energia aqui, toda essa área do lado esquerdo aqui do eixo B. E quando eu sair do valor menos B1 para o valor menos BR, eu vou devolver também só uma pequena parcela de energia. Então essa área interna da esterese, ela nos representa perda, certo? Foi energia que foi armazenada pela minha bobina, mas não foi devolvida, certo? Ela vai ser dissipada em energia térmica no núcleo magnético. Então essa potência, essa perda por esterese, ela pode ser calculada pela integração da área interna da esterese vezes a frequência da minha corrente elétrica, certo? A frequência de excitação do meu circuito magnético. Se eu estiver fazendo o cálculo por unidade de massa, eu também tenho que dividir aí pela densidade. Aí basta eu multiplicar pela massa do meu circuito magnético, do volume ali do meu ferro, né? Eu vou obter qualquer perda que eu vou ter por esterese. Os fabricantes aí de aço elétrico, eles vão fornecer para a gente, em geral, para quem é projetista aí de transformadores, de circuitos magnéticos, eles vão nos fornecer curvas então que nos relacionam a perda no ferro. Em geral, como ele fornece um ferro laminado, que são bobinas de ferro não maciço, né, são lâminas de ferro, ele já vai fornecer nessas curvas as duas perdas, tanto a perda por esterese quanto a perda por corrente parasita. Então aqui nós temos, por exemplo, para um aço silício, né, de grão não orientado, nós temos duas curvas aqui. Uma curva se o nosso circuito estiver trabalhando com 50 Hz e uma outra curva para trabalhando com 60 Hz. Então nós podemos vir nessa curva, ver qual que é a densidade de fluxo que o meu circuito magnético vai trabalhar. Eu venho até aqui e consigo obter a minha perda no ferro por unidade de massa. Se eu conhecer então a massa do meu circuito magnético, eu consigo calcular então a perda total que eu vou ter no núcleo do meu circuito magnético. Ok? Então nós temos dois exemplos de curva, uma para grão não orientado, outra para grão orientado. Novamente eu vou deixar um exercício para vocês, na verdade são dois exercícios, certo? Com algumas variações. Então tem o exercício 7 e o exercício 8, que é praticamente o mesmo, somente aplicando algumas variações de alguns parâmetros. Também estou deixando os resultados para que você possa resolver e comparar o resultado. E os parâmetros aí também do circuito magnético, certo? Nós estamos então encerrando mais esse vídeo e eu espero que ele seja útil para você em seu estudo.